Olá! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como faz essa boneca aqui, tá inspirado na frutinha limão. E ela tem cerca de 20 centímetros, só que esse coque aqui ela deixou um pouquinho maior. Toda a coleção vai ter esse tamanho. E ela tem essa bolsinha aqui como acessório. Poderia ser uma bem mais simples, não precisa ter tantos apetrechos assim, né, pra poder fazer. Eu fiz essa aqui também só usando a própria linha e as cores. Ela fica em pé sozinha e a cabeça é articulada. Isso é maravilhoso. E sustenta, né, o peso da cabeça. Mesmo sem arame, sem cola, sem isopor, é só fio, linha. E aí ela poderia ficar em pé numa estante. Vamos começar pelo pé. Eu vou fazer aqui um anel mágico. E começar com 6 pontos aqui dentro. Aqui eu vou colocar um marcador de uma cor diferente. Sempre no último ponto. Vou fechar o meu anel. Próxima carreira vão ser de 6 aumentos. Aí no final vamos ter 12 pontos. Na carreira 3, vou começar agora com um ponto baixo e um aumento. Ainda estou aumentando. E aí no final vou ter 18 pontos. Vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes. Agora que eu tenho aqui os 18 pontos, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando na alça de trás. Então, vou contornar esses 18 pontos, pegando só aqui, ó, a alça ali atrás. Assim. Desse jeito, eu vou conseguir subir o pezinho. Essa parte aqui, ela vai ficar mais retinha. Aqui, ó. E aí, eu consigo fazer a sola do pé. Cheguei aqui no final, vou subir o meu marcador e agora vou fazer mais 2 carreiras, contornando ponto baixo sobre ponto baixo, mas pegando agora o ponto normalmente. Vou fazer aqui por 2 voltas só. Cheguei aqui, ó, tem 2 pontos em cima do meu marcador, então já tenho aqui as 2 carreiras. Agora eu vou cortar aqui esse fio, porque a gente vai trocar de cor. Vou passar para a pele. Então, cortei aqui. Vou puxar. E aqui eu vou fazer um ponto falso. Vou diminuir esse degrau que tem aqui, ó. Esse aqui tá bem em cima e aqui tá bem abaixo. Então, com a agulha assim, ó, de cima para baixo, eu vou pular um ponto. No segundo, eu vou passar aqui, ó, a minha agulha assim. E eu vou levar esse fio lá para trás. Agora, eu vou voltar no último ponto que eu fiz. A agulha também de cima para baixo, mas eu vou passar só aqui pelo meio. E aí, eu vou pegar esse fio que tava lá atrás, ó. Vou passar aqui por dentro também. Assim, ó, eu fiz aqui como o desenho do ponto baixo. Então, vou puxar aqui, em cima, puxo aqui o fio, e agora tá todo mundo do mesmo tamanho. Deu pra disfarçar bastante esse degrau aqui. Vou pegar a pele, eu vou usar esse fio aqui, que é o balão. Eu gosto porque ele é super macio e um pouco fosco. Esse aqui já tem um brilho. E não machuca nem um pouco a mão. Então, vou fazer com ele. Essa cor aqui, ó, 5795. Então, para começar, eu vou deixar o fio aqui um pedacinho. Passa a agulha aqui por baixo. Gira aqui. Eu vou segurar aqui, ó, nesse fiozinho e faz uma correntinha. Fiz aqui um nó corrediço. Ou você pode só faz a letra E e aí puxa aqui, ó, o fio aqui por dentro. Pronto, já fez também. Bom, eu vou encaixar naquele ponto falso ali que eu fiz. Ó, dá pra ver aqui que o fio tá um pouquinho solto aqui. E eu vou encaixar bem aqui no meio, porque agora eu vou fazer 18 baixíssimos e pegando só na alça de trás. Então, pega aqui, já começo fazendo o meu primeiro baixíssimo naquele ponto falso que eu fiz. Depois é só continuar fazendo em todos os pontos.
Cheguei aqui, depois dos 18 baixíssimos. E agora eu vou dar 2 nós aqui, ó, com esse final do verde e o começo da cor da pele. Para poder arrematar esses 2 fios que ficaram soltos aqui. E vou colocar aqui pra dentro. Aqui agora eu vou fazer pegando só na alça aqui de trás, desse primeiro ponto aqui, ó, esse aqui. Pegando só aqui nessa alcinha, desse baixíssimo, e aqui eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 6. Agora eu vou pular uma aqui, e no próximo eu vou fazer 1. Pula mais 1, no próximo eu faço outro. Pula mais 1, no próximo faço 1. Eu pulei 3 pontos aqui. E agora eu vou completar aqui até o final fazendo mais 6 pontos. Agora sim eu vou passar meu marcador pra cá. Pronto. E aqui, nesse fundo, eu fechei bem o anel mágico. Eu vou colocar aqui um botão ou alguma peça de plástico para que fique esse pezinho assim, retinho o tempo todo. Porque se a gente for colocando enchimento, isso aqui vai ficar assim, vai virar uma bolinha essa parte. Então, eu medi isso aqui. E aí levei esse molde para poder comprar esse botão. Porque assim fica bem mais fácil do que ficar recortando toda vez a mesma pecinha. E aí esse botão aqui, ó, ele encaixa. É menor do que o pé, ele tem que ficar assim pra dentro dessas alcinhas aqui mesmo. Porque se ficar pra fora vai ficar desproporcional, né? Vai abrir os pontos. Então tem que ser do tamanho aqui até esses 18 pontos. Assim. E desse jeito eu achei bem mais fácil, porque aí é só encaixar desse jeito. Pronto, coloquei, agora já tá retinho e agora eu posso colocar enchimento aqui que essa parte ainda vai continuar bem reta. Próxima carreira eu vou começar com 5 pontos. Então, já vou pegar aqui o primeiro ponto normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. Aqui. Bem aqui no meio, um ponto baixo. Mais uma diminuição. Eu centralizei as diminuições aqui. E agora eu vou terminar com mais 5 pontos baixos. Próxima carreira também vou começar aqui com 5 pontos. Vou fazer uma diminuição só e vai ser bem aqui na frente. Então, vou começar aqui com 5 pontos. 2, 3, 4, 5. E aí vai ter a diminuição bem aqui na frente, ó. Uma diminuição agora e eu vou completar com 6 pontos até chegar ali no marcador. Eu tenho aqui 12 pontos. E eu vou fazer 2 carreiras contornando esses 12 pontos que eu tenho aqui. E aí já dá pra colocar um pouquinho de enchimento, até pra poder travar a pecinha que você colocou aqui dentro, né? Subi aqui as 2 carreiras, passar o marcador pra cima e a próxima agora vão ser 5 pontos baixos e um aumento. Isso só por 2 vezes. Aí depois eu vou ter 14 pontos e vou fechar. E vou fazer mais 3 carreiras, contornando esses 14 pontos. Então, depois que terminar aqui as 3 carreiras, na minha primeira perninha, eu vou fazer aqui mais 4 pontos. 2, 3, 4. Tem aqui mais 4 pontinhos. Vou cortar aqui esse fio. E vamos fazer a mesma coisa até então para a segunda perna. Só que aí, quando chegar aqui no final,
faz aqui 9 pontos. Vou fazer agora um detalhe aqui embaixo, para que ela fique de pé. Aqui o pezinho ele para de pé. E essa parte aqui da sapatilha. Então, vou voltar com o mesmo verde que eu comecei aqui. Vou começar aqui com o nó corrediço. Aquele da troca de cor. E aqui, ó, vira a peça assim de cabeça para baixo. Tem aqui a divisão. Geralmente eu uso o marcador desde o começo, então eu uso um fio bem longo, que é para poder ir marcando. Mas se não tiver, dá para perceber aonde que eu vou começar aqui, ó. Aqui foi a parte que eu desencontrei. Eu vou começar 2 pontinhos para cá, para não ficar sempre emenda em cima de emenda aqui. Então, vou chegar 2 pontinhos mais para a direita. E aqui eu já vou começar fazendo pontos baixos. Eu vou fazer 18 pontos baixos aqui, ao redor desse pezinho, e pegando essas alcinhas aqui, ó. Vou pegar essa aqui de baixo agora. E eu vou só pegando nessa alcinha que sobrou, porque quando fizemos esses 18 pontos, depois fizemos 18 pontos pegando na alça de trás, e agora eu tô usando a alça da frente. Então, vou só costurar aqui, ponto baixo, nessa alcinha. Cheguei aqui no último, vou cortar o fio. E vou cortar aqui agora o suficiente para poder passar esse fiozinho aqui. É bem pouquinho. Deixar aqui no canto. Esse aqui eu posso puxar, e aqui eu vou fazer aquele ponto falso como eu fiz aqui embaixo para troca de cor. Com esse fio aqui. Esse aqui, que foi o do nó corrediço, eu vou passar ele aqui para baixo para poder fazer o arremate. Então, vou encaixar a agulha aqui, venho aqui para cima, ó, e vou puxar esse fio aqui, ó, do nó corrediço aqui para dentro. Assim me facilita na hora de fazer o arremate. E agora, com esse aqui que sobrou, que eu vou fazer aquele ponto falso. Então, pula esse primeiro ponto aqui. No segundo, com a agulha assim de cima para baixo, vou passar aqui dentro das 2 alcinhas e levar esse fio lá para trás. Agora, no ponto que eu tava, o último que eu costurei, agulha de cima para baixo, eu vou passar só aqui entre os pontos, pegando só aqui uma alcinha, ó, assim, e aí passo o fio de novo. Vou puxar aqui em cima para poder diminuir essa distância e essa diferença. Agora estão todos iguais. E trazer esse fio aqui para o mesmo lugar. Então, vou encaixar aqui no mesmo buraco. E vou puxar esse fio aqui, ó, que ficou aqui em cima, aqui para dentro. Pronto. Aqui ficou certinho. E agora aqui eu vou dar 2 nós e encaixar o nozinho que ficar, vou encaixar lá dentro com a tesoura. 1, 2. Cortar aqui. E aí, esse pequeno nozinho aqui, eu ainda vou empurrar lá pra dentro. E aí, sumiu. E agora os pezinhos já param de pé. Agora, com esse fio aqui, vou encaixar aqui numa agulha. E aqui, ó, primeiro eu vou botar ele retinho assim pra frente, com os marcadores aqui pra trás, pra poder ver onde fica realmente a parte da frente, né? Mesmo que depois a gente faça ele tortinho. Então, eu vou encaixar aqui, mais ou menos assim. Vai ser um aqui e o outro aqui do outro lado. Vou segurar assim, ó, mas eu vou começar aqui atrás. Então, vou encaixar a agulha aqui atrás e vou sair aonde eu quero que seja aqui, ó, o pontinho da fita da sapatilha. E o outro, eu quero que seja mais ou menos desse lado aqui, nessa parte. Eu só vou passar uma vez assim mesmo, ó. E aqui eu vou sair no mesmo lugar. Cadê? Achei. Pronto. Empurra um pouquinho, vê se é a distância suficiente. Ó, parece aqui. Parece que aqui eu fiz muito pequenininho. Esse aqui tá maior. Então, aqui eu tenho a chance de desfazer e deixar ele ainda mais distante. Então, vou encaixar aqui de novo. E eu tinha colocado aqui, vou colocar 2 pontos para trás agora. Para ver se agora sim fica uma distância legal. Porque eles têm que ficar iguais, pelo menos, né? Pronto, agora acho que tá mais ou menos parecido. Então, agora sim,
eu vou dar aqui os 2 nós e cortar esse fio. Poderiam ser os 2 pequenininhos, mas é legal que eles sejam iguais. E agora esconde esse fio aqui pra dentro. Pronto. Aqui. Eu vou começar agora, vou juntar essas perninhas a partir dessa primeira perna aqui, que eu fiz os 4 pontos. Pode puxar esses fios aqui, ó. E aqui, para eu juntar essa perna, como ela tá de vestido, eu vou colocar uma cor diferente para parecer uma calcinha. Porque daria pra ver aqui, ó. Tem essa segunda, daria pra ver aqui por baixo, ó. Então, eu vou colocar de cor diferente aqui. Eu vou usar esse restinho de verde. Tem bem pouquinho, e espero que dê. Vou começar aqui com um nó corrediço. E agora na perna aqui, que tem 4 pontos, não é essa, aqui. No 5º ponto aqui, eu vou encaixar aqui, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, 2 correntinhas, 1, 2, e eu vou pegar aqui a outra perna. E agora nesse pontinho aqui, ó, logo depois daquele que eu terminei. E aqui já faço ponto baixo também. Que temos aqui que são 14, eu vou fazer um ponto baixo. Esses marcadores aqui, ó, já não são mais necessários. Então, eu vou puxar para tirar, depois a gente coloca aqui no meio da perna. Então, vou fazer aqui 14 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar até ter os 14. 10, 11, 12. Vou dar uma pausa aqui pra... Ai. Quase desfez. Pra poder arrumar esses fios aqui que estão soltos, esses 2 aqui, ó. Vou passar eles aqui por dentro, ó. Não vou fazer nada demais. Só pegar aqui, ó, no próximo ponto e puxar eles aqui pra trás, ó. Terminei aqui. Vou só no próximo ponto e puxar ele lá pra trás. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Já podia ter feito isso antes, mas eu esqueci. E não faz diferença nenhuma fazer agora ou depois. Ou antes. Só pra não atrapalhar muito, não. Então, parei em 12 aqui, né? E aí, 13. E nesse ponto aqui, que é um pouquinho mais frouxo, 14. Agora aqui, tenho as alcinhas. Aqui nessa parte da frente. Eu vou pegar... Tem aqui as correntinhas, né? Desse lado aqui, ó, tem as 2. Eu vou pegar nessa alcinha aqui de baixo para poder fazer 2 pontos aqui dentro. Então, vai ser um aumento. Aqui. 1, 2. Na próxima também. 1, 2. Então, nessas 2 correntinhas, eu fiz 4 pontos. Fiz um aumento em cada uma dessas correntinhas aqui. E agora, eu vou voltar fazendo os 14 pontos. Já tinha aqui um ponto, aquele que eu comecei, mas não tem problema, eu vou fazer no mesmo lugar. Ó, aquele ponto não, eu nem vou contar. Esse aqui que eu só emendei pra começar. Então, vou fazer aqui, ó, agora. No mesmo ponto, ó, tem 2 aqui. Tá vendo? Esse aqui vai ser o meu primeiro. Esse aqui, esquece ele. E agora eu vou contar os 14. 1, 2, 11, 12, 13. E em cima daquele pontinho que é um pouquinho mais frouxo, que eu só passei o fio aqui pra trás, é o 14. Aqui eu já tô na parte de trás da perna. E aqui tem as 2 alcinhas aqui também. Eu só peguei, tem as 2 correntinhas, eu só peguei na alcinha daquele lado. Agora eu preciso pegar nessa alça desse lado aqui também.
E eu vou fazer 2 pontos aqui dentro dessa alcinha do mesmo jeito. Um, no mesmo lugar, outro. E na alcinha que tem do lado, também. Fica bem apertadinho, mas é isso mesmo, para não ficar buracos. Pronto. Terminei e é aqui que eu vou colocar meu novo marcador. Pronto. Agora, tenho aqui esse marcador. Tenho esse fio aqui, ó, do nó corrediço. E os 2 da perna. Eu vou passar todo mundo aqui pra dentro. E a gente vai dar um jeito neles agora. Vou juntar todos esses fios aqui, ó, e dar 2 nós. Então, fica aqui 2 para um lado e esse aqui sozinho. Não vou apertar muito, não. Só o suficiente para que eles não fiquem me atrapalhando. Então, fiz aqui um nó. Pode cortar ou só encaixa eles aqui pro cantinho, ó, e já faz parte do enchimento. Pronto, agora o único fio que eu tenho sobrando é o do novelo e do marcador. Depois disso tudo, eu fiquei com 36 pontos. Então, tenho 14 pontos numa perna, 14 na outra, 2 aumentos na frente e 2 aumentos atrás. Então, 4 com 4 aqui, então tem 36. Agora eu vou contornar fazendo 3 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Do mesmo jeito aqui, ó, vou deixar o marcador aqui e eu vou só contornando até ter 3 pontos aqui em cima. E prestando bastante atenção nesse primeiro aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, pra não esquecer de pegar ele. Então, encaixei aqui. Só esse detalhe, depois fica bem mais fácil. E agora eu vou só contornar e conta pra ver, né, nessa primeira carreira se tem realmente os 36 pontos. Terminei as 3 carreiras, coloquei enchimento aqui nas perninhas. E agora eu vou fazer mais uma carreira aqui, passar o marcador pra cima. Agora vão ser de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E aí de 36 eu vou voltar para 30 pontos. Então vou fazer a sequência, não precisa dividir. 2, 3, 4 e aqui uma diminuição. Assim, por 6 vezes. Fiz aqui essa carreira de diminuição, já acabei aqui. Eu vou cortar o fio, porque agora a gente vai trocar de cor de novo. Mas só que antes de trocar, eu vou deixar aqui de lado, para poder fazer o bracinho. Assim, depois que já fizermos aqui o corpinho, já dá para emendar os braços durante a costura, para não precisar ficar costurando depois. Então, vou fazer um bracinho como esse. Então, vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Marcador aqui nesse último ponto. E vou fechar. Próxima carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento. É um braço muito pequenininho. Então, é um pouquinho mais apertado de costurar. Terminei aqui meu último aumento, vou para a terceira carreira e agora terminei com 9 pontos, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou fazer aqui 9 pontos. Pronto. Agora aqui, esse braço, ele tem 7 pontos, né? A grossura dele é de 7 pontos. Então, vou ter que diminuir 2 vezes aqui. Então, nessa carreira, eu vou começar com 2 pontos baixos. 1, 2, diminui. E agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e mais uma diminuição. Agora sim eu tenho os 7 pontos. Vou passar o marcador para cá. Vou guardar, fechar aqui esse anel, ó, e guardar ele aqui dentro.
Esse braço não tem enchimento, porque ele já é muito apertadinho. Aqui eu vou subir 9 carreiras contornando esses 7 pontos. Então, vou só deixar o marcador ali e vou só ir fazendo aqui todos esses pontos até chegar nas 9 carreiras. Aqui as 9 carreiras. Vou cortar aqui esse fio. Pode puxar o marcador. Puxar esse fio e passar aqui, ó, só pelo próximo ponto, só ali pra dentro. Assim, já vai facilitar. Agora sim, vou voltar pro corpo. Aqui na parte de trás, eu vou puxar isso aqui e vou fazer a mesma coisa aqui pra troca de cor, né? Aquele ponto falso. Agora, para começar, nó corrediço de novo. E a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, baixíssimos. Então, eu vou nesse ponto aqui, que é mais frouxinho, e vou fazer baixíssimos só pegando aqui a alça de trás. Eu vou contornar aqui fazendo 30 baixíssimos. Cheguei aqui até o final e agora eu vou amarrar esses 2 fios aqui, ó. Esse verde claro com a pele. Vou puxar aqui para que a distância fique menor e vou amarrar. 1, 2 e deixo ele aqui para dentro. Agora eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, pegando só na alça de trás. Então, eu vou começar nesse primeiro ponto aqui que ficou bem apertado. Um, 2, 3. Agora aqui eu vejo 2 jeitos de fazer essa diminuição. Dá pra poder pegar aqui, ó. Aqui, traz aqui pra frente. No próximo, traz aqui pra frente. Agora laça e puxa tudo. Eu transformei esses 2 pontos num ponto só. Dá pra fazer as diminuições assim. Dá só pra pular esse ponto. Daí você já vai no segundo e conta isso como uma diminuição. Porque você pulou, ele ficou bem escondidinho aqui. Eu acho esse jeito bem mais fácil de fazer. E talvez, só que é bem mais apertado, faça daquele jeito tradicional. Que você pega aqui essa primeira alcinha, depois pega aqui a segunda e aí passa esse fio aqui, ó. A diminuição normal. Só que assim fica muito apertado. Então, eu vou fazer o jeito que eu acho mais fácil, que é só pular um ponto. Então, 3 pontos. E agora eu vou contar aqui uma diminuição. E agora eu vou 3 pontos de novo, pegando só na alça de trás. 1, 2, opa, 3, e aqui eu vou pular um ponto, no segundo, pronto. Uma diminuição, assim. Pronto, eu cheguei aqui no final, vou passar esse marcador aqui pra cima, a gente já não tava usando ele há um tempão. E agora eu vou subir aqui 5 carreiras, contornando aqui esses 24 pontos que temos aqui. Eu subi aqui as 5 carreiras e agora tá na hora de colocar os bracinhos. Eu vou começar essa carreira aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou costurar o braço aqui já emendando no corpo. Então, vou pegar aqui esse bracinho, já passei o fio ali pra dentro. E eu vou nesse mesmo ponto, aqui, ó.
Vou encaixar a agulha aqui assim, ó. E aqui eu vou fazer os 7 pontos que a gente tem nesse braço. Então, aqui, ó, bem apertadinho, esse primeiro, ó. Já vou começar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Vou só girar, agora eu tô costurando no braço, girar os 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, e aí nesse último aqui, que é o mais frouxinho, 7. Pronto. Já passei por todos os pontinhos aqui do braço. Agora eu vou voltar pro corpo, a parte aqui da frente. Então, eu vou fazer 13 pontos nessa parte aqui da frente. Então, já emendo aqui, ó. 1, 2, eu vou fazer 13 até chegar nessa outra lateral. Aqui, os 13 pontos, e agora eu vou voltar aqui do mesmo jeito, ó. Esse pontinho aqui, que eu passei o fio lá pra trás, né? Não tem que fazer remate nenhum. Aqui é bem simples essa parte. Vou pegar e costurar os 7 pontos do mesmo jeito. Então, aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora nesse outro que é mais frouxinho, o 7º, último ponto do braço. Vou puxar aqui assim esse fio só pra deixar mais pertinho, e agora vou terminar aqui com 6 pontos nesse corpo. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passar meu marcador pra cima e os bracinhos já estão aqui grudados. Esses fios aqui que sobraram, como eu gosto de fazer arremates bem simples, eu vou só dar 2 nós aqui dentro e deixar esses fios aqui dentro mesmo. Pronto. Tá preso já. E deixo isso aqui. Agora, vou começar a fechar esse ombro. Vou começar essa carreira aqui com uma diminuição. E agora uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, e agora uma diminuição. Repara que agora eu tô pegando aqui no braço. Eu tinha 24 pontos ali no corpinho, e agora eu juntei com mais 7 pontos em cada braço, com mais 14, eu tenho nessa lateral aqui inteira 38 pontos. Então, agora eu vou fazer 8 diminuições, já fiz uma, e agora eu vou fazer essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. E no final, eu vou ter 30 pontos aqui. Então, eu vou costurar só ao redor aqui, ó, pegando esses pontos aqui. Esse aqui do meio, nem tem mais ponto aqui, né? A gente só vai passar aqui pela lateral. Tô chegando aqui na minha última repetição. Aqui, ó, minha última diminuição, e vai sobrar um pontinho. E eu vou colocar esse ponto aqui, bem acima da linha aqui, que é o marcador. Passar o marcador pra cima, e a próxima carreira vai ser de novo de 3 pontos baixos e uma diminuição. No final, vou ficar com 24 pontos. Próxima carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Por ser par, eu vou dividir aqui, né? Vou colocar um ponto aqui na frente, e agora eu vou fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Aqui. Eu fiz um ponto baixo e uma diminuição. E agora 2 pontos baixos. 1, 2, diminui. Vou fazer essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição aqui 5 vezes, e quando chegar aqui no final vou colocar um pontinho que eu fiquei devendo, porque eu comecei com só a metade dos pontos. Comecei com só, e aí no final eu coloco o outro que tá faltando. Aqui, ó, tô chegando na última repetição, a minha sexta repetição já. E aí, sobrou aqui um ponto. Vou colocar o marcador pra cima, próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, no final, vamos ter 12 pontos.
Já vou colocar mais enchimento, porque essa parte aqui do corpo tá bem frouxinha. Terminei essa carreira e agora eu vou subir aqui 7 carreiras contornando esses 12 pontos que eu tenho. Vou passar o marcador pra cima. E agora essa parte do pescoço vai ser um pescoço bem comprido, de 7 carreiras. Isso vai fazer com que a cabeça fique articulada depois. Subi aqui as 7 carreiras. E agora eu vou fechar aqui fazendo as 6 diminuições. Eu não coloquei ainda enchimento até aqui, só essa parte aqui que não tem. Já tem daqui pra baixo, mais ou menos. Porque senão fica difícil, eu vou acabar fechando com o enchimento. Vai ficar enchimento pra fora, os pelinhos pra fora. Então, eu vou fazer aqui 4 diminuições e aí eu coloco mais enchimento antes de terminar as 6. Agora tem um buraco bem menorzinho, eu vou colocar mais enchimento aqui. Pronto, coloquei aqui até o topo. E esse pescoço ele tem que ser bem durinho, tem que ser bem cheio, porque é o que vai segurar todo o cabelo, né? Toda a cabeça. E vai ter bastante cabelo. Agora eu vou terminar fazendo aqui as últimas 2 diminuições. Pronto, eu já cortei o fio, puxei. E aqui, pode tirar esse marcador. Agora eu vou fechar, coloquei uma agulha aqui e eu vou fechar essa parte aqui. Eu tenho aqui os 6 pontos que sobraram. E aí, com a agulha de tapeceiro, eu vou fechando, pegando só na alcinha de cima dos próximos 5 pontos. Então, aqui, ó, só nessa alcinha aqui em cima. 1. 2. 3. 4. 5. Aí, quando chega aqui no último, eu vou passar por dentro dos 2. Pronto. Agora é só segurar aqui, puxa e fechou. Aí eu vou encaixar a agulha aqui dentro e vou sair aqui atrás. Pode apertar bastante assim, ó, puxar. Vou cortar esse fio. E terminamos aqui o corpinho. Agora aqui pro vestido, eu vou começar com o nó corrediço, vou deixar um fiozinho aqui na frente para poder fazer o arremate. Depois, não precisa ser muito grande não. Eu vou começar aqui com 33 correntinhas. Fiz aqui as 33, vou pular essa primeira. Na segunda, eu vou voltar fazendo pontos baixos, mas pegando aqui, ó, nessa bolinha aqui atrás. Assim, ó. Vou voltar fazendo 32 pontos baixos. Pegando aqui na parte de trás das alcinhas, ó, as alcinhas ficam aqui pra frente, as correntinhas. E nesse fiozinho aqui em cima, ó, nessa alcinha aqui em cima. Opa, assim. Vou voltar ali agora até o final, né, com 32 pontos. Voltei aqui com os 32 pontos. Agora eu vou juntar, vou botar todo mundo assim pra frente, pra poder juntar aqui, desse jeito. Então, já vou encaixar nesse primeiro ponto aqui. Vou fazer um ponto baixo. E botar o marcador nesse último. Só pra eu lembrar que esse aqui foi o último ponto. Agora eu vou começar com 5 pontos baixos. Eu já fiz um aqui, né, pra poder juntar. Então, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui os 5 pontos, agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. E eu vou pular 5 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou encaixar aqui e já vou começar fazendo ponto baixo de novo. Essa parte aqui, ó, é que vai passar o braço. Esse aqui já é a alcinha que vai ficar em cima do ombro. E aqui eu vou fazer 11 pontos. Então, já fiz 11. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora vou pular aqui mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou encaixar aqui no sexto. Pronto. E agora eu vou voltar fazendo aqui, ó, mais 6 pontos. E passo o marcador pra cima.
Então, essa parte aqui é que encaixa o braço. Então, a alcinha do ombro já tá feita. E agora eu vou crescer aqui, ó, 5 carreiras. Eu tenho 28 pontos aqui e eu vou contornar esses 28. Vou começar aqui, ó, fazendo os 5 pontos normalmente. 2, 3, 4, 5. Mas aí chegou aqui nessa parte das correntinhas, que tem 3 correntinhas aqui, ó. E aí eu vou pegar, deixar só essa alça aqui de trás, de baixo aqui, ó. Pronto. E aqui... E agora eu vou deixar só aqui a alcinha aqui embaixo, ó. E vou fazer um ponto baixo aqui. Na segunda também, ó. Deixa uma alcinha pra baixo e faz ponto baixo. E na terceira... Pronto, agora eu vou fazer os 11 pontos baixos que ficam aqui na frente normalmente, ó. Vou terminar de girar, né? Eu falei que eram 5 carreiras, né? Eu acabei fazendo uma aqui, pra passar por essas correntinhas e ficar com acabamento bom aqui. Agora eu vou fazer mais 4. As 5 carreiras aqui estão prontas, vou passar o marcador pra cima. E essa próxima agora eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 7 vezes. No final vamos ter 35 pontos. Então, 1, 2, 3 e aí aumenta aqui. Vou fazer aqui até o final. Passo o marcador. Aqui. E agora vou contornar fazendo esses 35 pontos. Aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Agora aqui na volta 10, mais uma carreira de aumento. Só que agora com 4 pontos baixos e um aumento. E eu vou começar direto aqui com os 4, ó. 1, 2, 3, 4. Agora aumenta. E eu vou fazer essa repetição aqui, ó, por 7 vezes, né? Já fiz uma, faltam 6. No final vou ter 42 pontos. O vestidinho já tá ficando grandinho. Agora só falta a parte da saia e eu vou subir 5 carreiras aqui, retas, contornando esses 42 pontos, para dar o tamanho da saia. E aí pode cortar o fio. Terminei as 5 carreiras aqui. Já pode tirar o marcador. Eu já cortei o fio, já botei aqui numa agulha para poder diminuir esse degrau aqui. E aqui eu vou fazer aquele ponto falso com a agulha de tapeceiro, né? A gente faz assim, de baixo para cima. Eu vou pular um ponto, no segundo vou encaixar e levar esse fio lá para trás. Aí eu vou voltar nesse ponto aqui que eu fiz e vou passar a agulha pegando aqui, ó, assim a parte do meio, levando ali para trás também, ó. Aqui eu vou puxar assim a alcinha em cima, para que todo mundo fique mais ou menos assim, ó, do mesmo tamanho. E aqui já diminuiu bastante. Eu vou inverter aqui esse vestidinho, né, pra gente poder fazer a emenda aqui pela parte de dentro. E tem 2 fios aqui, né, eu vou caminhar mais ou menos até chegar no meio com esse daqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui pra cima, para que eu possa dar o nó mais ou menos aqui no meio, né, pra ficar bem escondido. E eu vou caminhar só passando aqui, ó. Assim, tem umas... quase como se fossem alcinhas. Que ficam mais, assim, visíveis. E aí eu vou só passando o fio aqui por dentro delas, até chegar ali, mais ou menos no meio. Assim. Pronto, subi bastante. Aqui fica bem escondido o fio. E agora eu vou voltar pra esse aqui, ó, porque aqui tem uma distância bem maior. Vou colocar o vestido do jeito original, pra gente poder fazer a emenda desse lado aqui. Aqui, eu vou encaixar nesse primeiro pontinho aqui, ó, pra poder fechar esse buraco que tem aqui. Vou levar o fio aqui pra trás.
E aqui, passando aqui por dentro, ó, agora, pra poder pegar esse ponto com o próximo, pra fechar aquele buraquinho. Aí ficou fechadinho aqui. Óbvio que ainda tem um certo degrau, assim como aqui embaixo também tem, mas não tem mais aquele buraco. Agora eu vou virar aqui um vestido. E vou levar esse fio aqui até chegar aqui para poder fazer os nós. Cheguei aqui e agora vou amarrar os dois. Vou cortar bem rente. Esse nozinho vai acabar ficando aqui pelo lado de dentro, mas como é bem no meio e pelo lado de dentro, acho que quase não dá pra ver, né? Mesma cor. Então, esse é o vestidinho, tá pronto. Agora aqui o cinto. Eu vou usar o mesmo verde que eu fiz pro pé. E vou começar aqui com 50 correntinhas. O cinto inteiro são só 50 correntinhas. Eu vou deixar aqui uma pontinha suficiente para que depois você, se quiser colocar alguma miçanga, dá pra encaixar. Então, 50 correntinhas aqui agora. Fiz aqui as 50 correntinhas, parece que é bem grande, né? Mas vai ser o suficiente para poder dar um lacinho depois. Então, vou puxar aqui. Pode puxar essa parte. Aí ela acaba virando como esse começo aqui, ó, do nó corrediço. Fica os dois com acabamento iguais. Aí nessa aqui, que eu já tinha feito uma antes, eu coloquei miçanguinhas nas pontinhas e cortei. Dei um nozinho para as miçangas não saírem e cortei logo depois. Por isso que, se quiser colocar miçanga, deixa um pouquinho aqui no começo. Nessa aqui eu não vou colocar não, então vou cortar assim. E vou colocar no corpinho. O cinto aqui. Não vai dar pra fazer um lacinho, vou só fazer um nozinho aqui assim. Aqui você poderia ter deixado correntinhas maiores para poder dar um laço de verdade. Vai fazendo as correntinhas e aí encaixa assim para ver se fica bom. E o tamanho do laço que você quer também. Eu gostei dela assim. Então poderia ser, né, sem miçanguinhas ou com miçanguinhas, como tem essa aqui. Essa aqui eu fiz até um lacinho um pouquinho maior. Agora eu vou fazer a bolsinha, que é um acessório. Vou começar com um nó corrediço e escolhi a mesma cor do sapato e do cinto. Vou começar aqui com 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular essa primeira e aí na segunda eu vou fazer como aquele começo do vestido, pegando só aqui, ó, nessa parte aqui de trás. 1, 2, 3, 4. Nesse último pontinho eu vou fazer 3 pontos juntos. Deixa eu pegar aqui primeiro, pronto. 1, no mesmo lugar. 2, aqui eu já vou virar, colocar esse fio ali pra trás, aproveitar e deixar o nozinho também, o nó corrediço ali pra trás, pra ficar com acabamento bom. E aí o terceiro pontinho, ele já acaba virando, já fica pro outro lado. Agora aqui, 3 pontos baixos. Vou pegar aqui, ó, as alcinhas normalmente, porque como a gente pegou ali só na parte de trás, então ela fica direitinho aqui, bem fechadinho. 2, 3. E aí nesse último pontinho aqui,
eu vou colocar um aumento. Então, 2 pontos aqui. Assim, eu tenho 3 pontos de cada lado. E 3 pontos no meio. Tem 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pontos desse lado. 1, 2, 3. E aí, 3 pontos aqui em cima. E 3 pontos aqui embaixo. Nessa carreira, eu terminei com 12 pontos. Vou colocar aqui, ó, o marcador. E na segunda volta, eu vou começar com um aumento. Um aumento aqui. Agora, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Um aumento. Ponto baixo. Um aumento. 3 pontos baixos. 1, 2, 3, um aumento, e vou terminar com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 4 aumentos, terminei com 16 pontos, fiz um aumento para cada lateral. Um aumento aqui, desse lado, nessa ponta e nessa ponta aqui. Passar o marcador para cima e agora eu vou fazer isso de novo. Mais 4 aumentos nas laterais. E aí eu vou terminar com 20. Então, vou começar com um ponto baixo aqui. E aí, sim, o meu aumento. Agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. Aqui, 2 pontos baixos, um aumento, mais 4 pontos baixos aqui, 1, 2, 3, 4, um aumento, e aí eu termino com um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos baixos aqui no meio, né? Os 4 aumentos, um em cada lateral. 4 pontos desse lado, desse também. 2 pontos baixos aqui. Tem 20 pontos. Minha bolsinha é desse tamanho, de 20 pontos. Então, agora eu vou contornar, fazendo esses 20 pontos, pegando só aqui na alcinha de trás, assim como foi ali no pé, pra subir. Vou só fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pegando assim, pra ficar uma bolsinha mais quadradinha mesmo. Cheguei aqui no final, vou passar o marcador pra cima e agora eu vou subir aqui mais 4 carreiras pra dar o tamanho da bolsa, pegando a alça, né, o ponto normalmente. Subi aqui as 4 carreirinhas. Eu cheguei aqui no final das 4 carreiras e aí essa aqui foi a primeira que eu fiz, bem mais simples. Eu depois passei só um fiozinho aqui e tem até um nozinho ali dentro, ó. Que colocando aqui no ombro, até que fica bonito, né? Fiz a mesma cor do vestido. Mas essa aqui eu queria tentar de um jeito diferente, para ter 2 opções. Eu vou fazer um fecho aqui e colocar essa miçanguinha aqui no meio. Então, vou fazer essa parte aqui agora. Vou começar, depois dessas 4 carreiras, é opcional. Pode parar do jeito que quiser aqui e encerrar, ou fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Então, começa com uma correntinha, aí eu vou girar aqui e vou voltar fazendo 8 pontos baixos. Agora, uma correntinha e vou voltar, vou fazer isso 3 vezes, 3 carreiras assim. Vou voltar aqui com esses 8 pontos baixos. Aí, quando chegar ali no final, mais uma correntinha, gira, eu vou voltar. Aqui já é o tamanho para poder fechar aqui. Vou só fazer um acabamento para ficar melhor essa parte. Então, uma correntinha, vou virar aqui, vou fazer 4 pontos baixíssimos nesse começo. 1, 2, 3, 4. É porque eu quero colocar uma miçanguinha. E aí, eu vou ter que fazer a casinha
dessa miçanga. E eu acho que umas 4 correntinhas vai dar. Fiz aqui as 4 correntinhas, aí eu vou voltar e terminar com os pontos baixíssimos. Pode colocar um botão, pode ser um anel mágico com 4 pontos. Aí você faz a quantidade de correntinha suficiente para poder passar aqui, ó, por dentro o que você quiser usar para fechar. Terminei aqui. Agora eu vou descer para fazer nessa lateral aqui um acabamento para ficar bem melhor. Nessa quina aqui eu vou fazer um ponto baixo, só para que ela fique mais quadradinha. E vou voltar fazendo pontos baixos aqui, ó, em cada uma desses espacinhos, ó. Pronto. Quando chegar aqui na frente, ponto baixíssimo de novo. Aí eu cheguei na outra lateral, volta com pontos baixos. Aqui. E eu vou terminar com um ponto baixo nessa lateral aqui também. Vou cortar aqui o meu fio. Deixar o suficiente para eu poder rematar. E aí eu vou pegar dessa mesma cor aqui, um pedacinho, para poder prender a miçanguinha. Eu vou colocar 3 pontos aqui para baixo, né? Porque se eu fechar assim, ela ficaria mais ou menos aqui. Então, vou escolher deixar ela aqui, bem no meio. E aí escolhe uma agulha que passe a miçanguinha, né? A bolinha. Passei aqui, acho que dá pra até usar essa aqui, a de crochê, porque eu só vou passar ali pra dentro e dar 2 nós. Nem precisava ter colocado na agulha. É só isso aqui. Aí aqui, 2 nós apertadinhos. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil de ver. 1. 2. Se quiser aqui, você pode caminhar com esse fio pra cá, pra poder dar 2 nós também. Ou então, como eu comecei com um nó corrediço, eu só vou cortar, porque aqui nessa ponta ela já tem um nó. Aqui, ó. Aí eu vou só cortar esse fiozinho aqui do começo também. Vou virar a bolsinha. E aí aqui na agulha eu vou arrematar esse finalzinho aqui. Eu vou encaixar, levar esse fio lá pra trás, assim, ó, pra poder fechar e deixar igual ao outro. E eu vou fazer esse acabamento aqui nessa parte de trás, ó. Vou trazer mais aqui pra baixo. Assim, eu só tenho um fio. Aí, quando eu tenho um fio, eu giro ele, porque aqui dentro tem outros fios menores. Aí, no caso desse meu aqui, ele tem 5 fios pequenininhos. Aí, eu vou deixar 3 para um lado, 2 para o outro. E agora eu vou separar isso aqui para poder dar um nó, né? Então, vou passar aqui por dentro de alguma dessas alcinhas aqui. Assim. E agora eu consigo dar um nó aqui, ó. Nessa lateral e ficou pelo lado de dentro. Então, corta rente. E agora a bolsinha, ela fecha? Ela fecha. Aqui. Agora o cordãozinho poderia ser assim, simples também. No caso aqui eu usaria dessa cor. Ou então eu tenho aqui as correntinhas de chaveiro e eu vou tentar usar isso.
Eu vou abrir aqui, pegar essas duas argolas aqui, que elas são maiores, pra colocar uma de cada lado. Vou usar aqui um alicate. Uma já até caiu. Pra abrir aqui, ó. Pra poder pegar. Vou usar só esses dois, pra poder encaixar aqui, ó. Um de cada lado da bolsa. Vou encaixar assim. E aí, nesse meio aqui, eu poderia passar o fio, né, como eu já falei. Ou então essa correntinha aqui, ó. Eu achei nessa loja de bijuteria, vende por metro. Aí foi R$4,90 um metro, que dá pra fazer muita bolsa. E eu vou usar essa correntinha aqui, ó, pra prender assim. Deixa eu fechar melhor. Vou virar assim. E aí, vou usar esse outro pro outro lado. Bem aqui no cantinho, ó, pegando nesse ponto baixíssimo. E aí, vou passar a correntinha aqui por dentro, assim. E fechar aqui também. Aí, gira. Pra esconder, né, aquela parte aqui da emenda. E fecha. Ai, gente, ficou bem estilosinho isso aqui. Ó. Aí tem dos dois jeitos. Vou fazer agora a cabeça. Vou começar aqui com o anel mágico. E 8 pontos aqui dentro. Vou fechar aqui. E agora eu vou fazer sequências de aumentos. Vou colocar meu marcador de uma cor que destaque. Vou fazer sequências de aumento aqui até 5 pontos baixos em um aumento. Vão ser seguidas. Então, agora eu vou fazer aqui 8 aumentos. Depois, um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos em um aumento. 3, 4 e 5. Só que quando for par no 2 e no 4, eu vou dividir. Assim como tá aqui do lado. Eu subi aqui até 5 pontos baixos em um aumento. E agora eu vou fazer 14 carreiras, contornando aqui todos esses pontos. Vou deixar o marcador aqui, e aí eu vou girando. Quando tiver 14 pontos aqui acima dessa linha, é que chegou. Eu subi aqui aquelas 14 carreiras. E agora a gente já vai começar a fechar, mas antes disso eu já vou posicionar aqui os olhos. Eu vou usar esse aqui de 12 milímetros e eles são achatados, ó. Aqui. Mas isso é bem opcional. E aqui eu vou contar a partir dessa carreira aqui, eu gosto sempre marcando, né? A última carreira que a gente fez de aumento aqui, foram 5 pontos em um aumento, e aí eu vou contar a partir dela, entre a carreira 7 e 8. Então, foi a partir daqui que eu comecei a aumentar. Eu vou chegar só um pouquinho pra cá pra não ficar bem em cima do marcador. Nessa carreira aqui, eu vou contar entre a 7 e a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, 7, entre a 7 e a 8. Vou só abrir um pouquinho assim com a tesoura, pra facilitar aqui o encaixe desse olhinho. O meu olhinho, ele cobre um ponto. Eu preciso de 9 espaços entre um olho e outro. Então, eu vou separar aqui. Deixa eu encaixar aqui primeiro. Pronto. Aqui ele cobriu um ponto inteirinho. Então, desde esse furinho aqui, eu preciso separar mais 11, né? Porque ele aqui cobriu um, ele vai cobrir outro desse lado também, e aí vão ficar 9 aqui nesse meio. Ou só a gente conta assim, ó. É aqui nesse meio que eu tenho que colocar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, que é a parte que ele vai cobrir. Então, vou encaixar aqui e contar para ver se ficaram os 9 pontos visíveis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui bem no cantinho. Então, ficou ótimo. Esse aqui ficou bem apertadinho. Mas aqui dentro, ó, ele ainda cobriu um ponto inteirinho. Então, vou colocar aqui as travas. As travas aqui, ó. E agora eu vou começar a fechar a partir de 5 pontos baixos de novo, né? Então, vou deixar aqui no canto. Vou fazer como a cabeça, né? A gente foi crescendo a partir de um ponto. E eu vou diminuindo até chegar em um ponto baixo, uma diminuição também. Então, aqui agora, 5 pontos baixos e uma diminuição. Depois 4, 3, 2 e 1. E aí, sempre que for 2 e 4, eu vou dividir. Colocar metade no começo e metade para trás, do mesmo jeito que a gente fez aqui na frente. Subi aqui até um ponto baixo e uma diminuição. E agora eu vou colocar aqui enchimento para poder manter esse formato, antes da gente subir o pescocinho. Coloquei aqui só o suficiente para poder manter mesmo o formato, porque eu vou costurar aqui nessa parte e aí quanto mais enchimento, mais difícil vai ficando. E aqui eu vou subir só 7 carreiras contornando esses pontos que eu tenho aqui. Terminei aqui a cabeça, coloquei mais enchimento. Terminei aqui o pescoço, né? Agora eu só vou cortar esse fio aqui e vou tirar esse marcador e levar esse fio só ali pra trás. A gente não precisa fazer arremate nenhum com ele aqui, não. Essa parte vai ficar lá pra dentro. Agora eu vou virar esse pescoço pra dentro. Eu aconselho que não faça isso com a ponta da agulha, porque essa parte, esse cabinho aqui, ele quebra fácil. Inclusive a minha quebrou assim. É mais fácil usar uma de metal. Aqui, ó. Ou só o dedo mesmo, vai empurrando que essa parte entra. Pronto, assim com o dedo, foi tudo. E aqui que eu vou encaixar o pescoço. Assim ela vai ficar articulada, ela vai conseguir girar no pescoço, que vai ficar bem rígido. E vamos terminar a primeira cabeça. Quer dizer, agora aqui eu vou fazer os bordados dos olhos. Eu vou começar aqui com esse fiozinho branco, que vai ser o brilhinho. Já dá toda a diferença. Eu vou começar com uma agulha grande, porque eu quero que as emendas fiquem sempre aqui embaixo. E aqui eu vou pegar aqui na lateral do olho, esses 2 pontinhos aqui, ó. Vou encostar aqui, pegar bem rente aqui ao olho, ó. Deixar o fio suficiente para depois eu arrematar. Aí eu só vou subir aqui, ó, 2 pontos. As travas, elas atrapalham um pouquinho. Mas tá vendo? São só 2 pontinhos aqui, 2 carreiras, né, de diferença. Daqui eu já vou passar pro outro lado. No mesmo lugar. Se for possível, você faz no mesmo lugar, mas se não, porque as travas atrapalham, chega mais ou menos perto e aí depois você volta um pouquinho, né? Pro ponto onde seria o ideal. Pronto. Aqui agora os 2 pontos, vai sair aqui embaixo e daqui eu já vou direto ali pra arrematar. Essa parte branquinha já muda muito. Eu vou dar 2 nós aqui. Posso cortar. E aqui, ó, eu vou botar esse nozinho aqui pra dentro. Pronto, sumiu. Agora o preto. Vou começar aqui por baixo também. E aqui eu vou pegar aqui, ó, um pontinho depois desse fio branco. Aqui. E eu vou até esse cantinho aqui do olho, na mesma carreira. Aqui, ó. Até esse cantinho aqui. Daqui eu já vou pro próximo olhinho. Vai ser nesse cantinho aqui também. Até que o final
do branco e daqui eu já vou passar aqui pra baixo. Tentar acertar aqui no mesmo lugar. Pronto. Se você quiser, dá pra fazer cílios, né? Aí você traz um pontinho aqui mais pra esse canto, pra poder fazer um Vzinho aqui. E aí ela ficaria com cílios maiores. Vou puxar aqui, ó, só pra que ela faça aqui essa curvinha naturalmente. Se puxar, ela já molda ali. Essa aqui tá bem mais reta, né? Mas aí quando a gente puxa, ela fica bem ali em cima dos olhinhos e já fica mais arredondadinho aqui em cima. E agora, 2 nós. Vou empurrar o nó do mesmo jeito. E um nariz. Vou pegar aqui agora o mesmo fio que eu tava fazendo aqui, ó, a cabeça. Aqui, esse nariz, eu vou colocar uma carreira aqui embaixo, ó. Terminei o olho aqui. Nessa carreira, vai ser nessa carreira aqui, ó. Mas aqui, ele acaba pegando um pontinho a mais. Então, aqui embaixo tem 11 pontos. Então, vou deixar 4 para um lado, 4 para o outro. 3 vai ser o do nariz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Esse pontinho aqui é o que começa o nariz. Aí, vai ser a mesma coisa pro outro lado. 1, 2, 3, 4. Então, ficariam esses 3 pontinhos aqui do meio pro nariz. Vou marcar ele aqui, porque eu quero começar aqui de baixo. Pronto. Vou trocar minha agulha, que agora eu não preciso de uma agulha tão grande assim. Aqui, eu vou só passando várias vezes aqui pra fazer esse nariz. Eu vou passar 4 vezes. Então, aqui contei os 3 pontos. Vou passar a primeira vez. Sair aqui no mesmo lugar. Essa primeira vez ela vai ficar mais ou menos no meio. A segunda vez eu vou fazer ela um pouquinho aqui pra baixo, ó, sempre entrando e saindo no mesmo ponto. Mas agora eu vou direcionar esse fio pra não ficar bem em cima. Eu vou só deixar ele aqui, ó, na lateral, aqui no cantinho, tá vendo que ela ficou mais embaixo? E aí o próximo eu vou fazer aqui em cima. E esse já é o terceiro fio. E aí deixa ele aqui mais pra cima, assim, ó. Agora o quarto eu vou passar bem aqui no meio, assim. E daqui eu já vou levar ali pra baixo. Vou puxar aqui, mas tenta arrumar pra ficar bem no meiozinho, assim, ó, antes de fechar lá com os nós. Pronto. Não dá pra puxar muito, senão vai deformar. Então, aqui eu só vou dar os nós, cortar rente e empurrar o nozinho lá pra dentro. Assim. Agora sobrancelhas. Agora sobrancelhas. Eu vou colocar da mesma cor do cabelo. Vou usar marrom pro cabelo, então eu já vou cortar aqui um pedacinho. Que é o que vamos usar. Vou colocar numa agulha grande, porque eu vou passar pela cabeça inteira. Então, eu vou começar aqui por baixo também. E tá vendo aqui onde foram aqui os cílios? Essa carreira aqui eu conto como uma. Cadê? Essa aqui, ó. É uma carreira. Essa aqui é a minha segunda. E o meu olhinho, ele tem 3 pontos aqui, ó. Aqui desde esse começo do olho até aqui o final do olho, são 3 pontos. Então, aqui, primeira, segunda carreira, eu vou botar na terceira. Aqui, ó. E ela vai ser assim na diagonal, no cantinho. Então, eu vou começar aqui, ó. E aí, como eu quero de ladinho, e ela vai pular 3 pontos, então, 1, 2, 3, eu vou sair um em cima. Tá vendo que aqui foi mais embaixo? Agora eu vou aqui pra cima. E daqui eu já vou passar pro outro lado. Primeiro, aqui, meu olho. Termina aqui, começa aqui nessa carreira. Essa aqui é 1, 2, eu vou fazer na terceira. Nesse aqui. Deixa eu ver se tá alinhado. Tá alinhadinho. Então, daqui eu já vou passar pra cá.
Olha aqui como é que ela fica. É só isso. Nem precisava de tanto fio assim. E aqui, 1, 2, 3. Vou encaixar lá do outro lado, no mesmo lugar. Não puxa muito não, também pra não deformar. Assim. Dois nós aqui. E empurra um nozinho depois. Agora vamos para as orelhinhas. Aqui com esse mesmo fio, eu vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Vou deixar aqui um pouquinho, para que depois eu possa amarrar. Então, vou fazer aqui um anel mágico e 6 pontos. Vou cortar. É só isso a orelha. Pronto. Pode puxar isso aqui, ó. Assim. E deixa aqui no canto, vou fazer mais uma. Deixa aqui um fiozinho a mais. Anel mágico e 6 pontos aqui dentro. E corta aqui o fio. Pode puxar. Esse fio aqui, que é o do anel mágico, eu vou puxar para poder fechar esse anel. E aí, esse mesmo fio, eu vou passar aqui por dentro desse primeiro pontinho aqui, por dentro dessas duas alcinhas aqui, ó. Só para que eu consiga ter um fio em cima e um fio embaixo. Ó. Vou passar esse mesmo fio que eu puxei ali pra fechar o anel, aqui por dentro desse pontinho, assim. Aí eu tenho um fio aqui em cima e tenho um fio aqui embaixo, desse jeito. Pode puxar mais o anel pra ele ficar bem encerradinho assim, ó. Essa aqui é uma orelhinha. Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou fechar aqui, ó, o meu anel mágico. Fechei bem. E esse fio eu vou passar aqui, ó, em cima desse pontinho aqui. Vou fechar bastante, então tem um fio em cima e um fio embaixo. As orelhinhas, elas vão ficar aqui 7 pontos depois dos olhos. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai ser nessa mesma carreira aqui, ó, que eu coloquei o olhinho. Aqui, ó, entre o 7 e o 8. Eu vou fazer assim, ó, encaixei a minha agulha. E aí eu vou pegar aqui, ó, e passar para esse próximo ponto aqui embaixo. Vou encaixar a minha orelha assim, ó, bem de frente mesmo. Aqui. Como eu encaixei no ponto aqui embaixo, eu vou pegar esse fio que tá aqui embaixo e vou passar aqui pra dentro. Vou encaixar no mesmo lugar, mas agora eu vou sair aqui num fiozinho, ó, num pontinho aqui em cima, pra poder puxar o fio de cima. Então, aqui, ó, tem 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, entre o 7 e o 8, eu faço o meu furinho aqui, bem na linha que eu coloquei os olhos. E eu vou puxar, ó, eles têm que sair no mesmo ponto, mas aqui em cima com um pontinho de diferença. Tem que sair no mesmo buraco. E agora aqui é só dar 2 nós. Ela não vai ficar tão orelhudinha assim porque tem o cabelo. Por isso que eu preciso que seja grande pra poder aparecer depois. Se for muito pequenininho, mesmo com cabelo, depois ela some. Eu vou cortar aqui rente e empurrar esse pequeno nozinho ali pra dentro. Pronto. Mesma coisa pro outro lado, ó. Pra costurar essa linha não desfia nem um pouco. Dois. Cortei aqui rente. Empurrei. Pronto. A cabeça tá pronta. Agora vamos pro cabelo. Essa aqui já é a parte do cabelo. Aqui eu comecei com um anel mágico e 7 pontos aqui dentro. Depois eu fui subindo 7 aumentos, um ponto baixo e um aumento. Depois 2 pontos baixos e um aumento. E eu tô fazendo aquele ponto mais frouxinho.
né, um ponto em V. A boneca inteira eu costuro fazendo o ponto X. Assim a peça vai ficar um pouquinho maior também. E agora eu vou subir aqui por algumas carreiras e ó, pegando o ponto para ficar mais frouxinho, para a peça ficar maior. Assim, essa parte aqui vai ser a do coque. Terminei aqui as 4 carreiras e agora dá para cortar o fio. Vou tirar esse marcador daqui e começar de novo. De novo aqui, 7 pontos baixos no anel, depois 7 aumentos, um ponto baixo em um aumento, depois 2 pontos baixos em um aumento. Depois que eu fiz essa base aqui, é do mesmo tamanho dessa aqui, e isso aqui vai ser o suporte para o coque. Então aqui agora eu vou emendar essas duas, para a gente poder fazer mais uma carreira aqui. Vou começar costurando pegando os 2 pontos, né? O ponto aqui de cima e o de baixo. Essa próxima carreira vão ser os 3 pontos baixos em um aumento. Então, eu terminei aqui. Eu já vou encaixar a minha agulha aqui, ó. Ainda com a pecinha aqui na agulha. Assim. Vou pegar esse primeiro ponto. E aí, depois eu pego o próximo, aqui dessa base. E vou costurar assim, pegando os dois. Fiz aqui, ó, um ponto. Vou costurar assim, ó. Dois, 3, e aqui vou fazer 2 juntos. Eu tô terminando aqui, já coloquei o enchimento, tá na minha última repetição, vou tirar esse fio aqui pra não atrapalhar. E aí, esse aqui é do anel mágico da base, e esse aqui foi o fiozinho que eu terminei. Aqui de costurar essa parte aqui de cima, eu vou levar ele lá pra trás. Ali, pra poder fazer 2 nós junto com esse ali do anel mágico. Assim fica mais fácil. E agora já ficou bem mais limpo aqui na frente pra poder terminar. Só faltam mais 3 pontos baixos aqui e um aumento. Então, 1, 2, 3, nesse último aqui, que é esse ponto mais frouxinho, fazer 2 pontos juntos, que é um aumento. Terminei aqui com 35 pontos aqui ao redor. Essa parte aqui é o do coque, vão ter fios maiores, que eu vou depois colar aqui. Então, aqui são 35 pontos e vão ser 35 fios. Eu vou colocar esse branco aqui de volta, só para marcar que aqui o começo. Mas vai ser bem fácil de identificar, porque a gente já vai começar fazendo fio. A cabeça vai ser assim, e essa parte aqui vai ficar aqui dentro, escondida. Aqui nessa parte de trás, eu vou fazer 14 fios menorzinhos aqui. E tem entre eles, né, intercalando, eu vou fazer um fio pequenininho, e aí depois um fio bem grande, que é para poder enrolar aqui. Então, no total tem aqui 35 fios, contando os que tem aqui, essa parte da franja e essa parte aqui de trás. Então, nessa parte aqui, nessa lateral, eu vou começar fazendo aqui esses pequenininhos. Então, eu já vou começar intercalando. Para esse pequeno aqui, vou começar fazendo 16 correntinhas. 1, 2, e agora eu vou pular esse primeiro, no segundo volta fazendo um ponto baixo. E agora eu vou voltar fazendo meio ponto alto em cada um desses pontos. Eu vou laçar primeiro, e aí na próxima correntinha, trago o fio pra frente, laço, tira tudo. Então, é como ponto baixo, mas antes eu tenho que laçar. Ó, pronto. Cheguei aqui no final, e agora aqui eu já vou encaixar no meu próximo ponto baixo, aqui, e vou fazer um ponto baixo. Daqui eu já vou subir as correntinhas de novo pro meu próximo fio. E como eu falei que estou intercalando, eu vou fazer um pequeno e o grande ele tem 25 correntinhas. E eu vou voltar do mesmo jeito. O primeiro ponto é o ponto baixo e depois voltar com meio ponto alto até o final. Então, eu vou intercalando assim até terem 5 pontos, 5 fios grandes daquele de 25 aqui desse lado. Aqui eu fiz os 5 fios grandes, aqui 1, 2,
3, 4, esse aqui é o último, tá vendo? Tá intercalado aqui um grandão com um pequenininho, aqui. Um de 25 e um de 16. E aí depois eu sempre pego aqui, ó, um ponto baixo aqui embaixo. Depois que eu fiz esses 5 aqui grandes, nessa parte aqui eu vou fazer 2 pequenos juntos. Aqui, 2 de 16. Então, vou subir aqui minhas 16 correntinhas. Vou voltar com um ponto baixo e agora com meio ponto alto. Até o final. Pronto, fiz aqui um pequenininho, vou fazer mais um agora colado aqui. Né, vou no próximo ponto, fiz um ponto baixo e agora vou subir as 16 correntinhas. Vou voltar fazendo um ponto baixo. E terminar aqui com meio ponto alto. Pronto. Agora, um grande de 25. Aqui. E aí, depois que eu fizer essas 25 correntinhas, voltar com esse fio grande, eu vou fazer de novo 2 pequenos, assim, um seguido do outro. E depois eu vou intercalar, fazendo mais 5 fios aqui, ó, intercalados, assim, como a gente fez nessa primeira fase aqui. Só esse meio aqui, que foi um pouquinho diferente, né, que não foi tão intercalado assim. Tiveram 2 pequenos, um grande e 2 pequenos aqui. Mas aí depois volta a fazer como essa parte aqui de novo. Depois disso vai faltar só a parte da franja aqui. Eu terminei aqui mais aqueles 5 fios grandes, né, que ficam desse lado aqui também. E cheguei aqui na parte da franja. Vou voltar aqui, ó. Com ponto baixo. Depois dos 5 fios grandes, eu terminei com um pequenininho, 16. E agora eu vou fazer 2 cachos aqui, ó. Nessas laterais, que vão ficar aqui do lado dos olhos. Né, que são esses 2 cachos aqui, maiores. Então, que são esses cachinhos aqui maiores. Para fazer esses cachos aqui, agora eu vou começar com 31 correntinhas. Fiz aqui as 31, ó, parece grandão, né? Mas agora eu vou voltar aqui com um ponto baixo, assim como eu fiz com aqueles outros. E agora vai ser essa sequência de um meio ponto alto e depois um aumento. Tudo em meio ponto alto agora. Só esse primeiro aqui que eu gosto de fazer com ponto baixo, para que ele fique com uma pontinha. Senão ele ficaria mais quadradinho aqui. Então, vou começar aqui com um aumento em ponto alto. Então, no mesmo lugar, um segundo ponto alto. Aqui tem 2, ó, no mesmo lugar. E agora a sequência de um ponto alto, meio ponto alto, depois um aumento. E vai ser assim até o final, ó. Meio ponto alto, depois um aumento em meio ponto alto também. Assim, ele já vai até encaracolando aqui, já vai cacheando. Essa ponta aqui já tá começando a virar. Aqui. E aí vai formando o cacho sozinho. Terminei aqui o cacho, ele fica grande assim, depois dá até pra ajudar um pouquinho a enrolar, pra ficar mais definido. Então, vão ter 2 cachos, assim, desses grandões com 31 correntinhas. Um desse lado e depois outro aqui, pra gente terminar. E nesse meio, vai ser a parte da franja, vão ter 6 fios, né? 6 cachos aqui, começando com 19 correntinhas. Então, já vou descer aqui pro próximo ponto baixo. E agora eu vou subir aqui 19 correntinhas. E agora eu vou voltar com um ponto baixo, aumento em meio ponto alto. E aquela sequência de um ponto alto e um aumento. Assim, até o final. Do mesmo jeito que foi esse cacho aqui. Então, vão ser 6 fios aqui com 19 pontos, 19 correntinhas. Depois que eu terminar ele, eu vou fazer mais um desse grandão aqui com 31. Cheguei aqui no final, naquele cacho 31, que comecei com 31 correntinhas, né? Então, vou cortar aqui o fio. Eu vou levar esse fio lá pra trás. Aqui. Já pode tirar esse marcador. Aí tem 3 fios aqui,
Eu vou juntar eles aqui e só dar nó mesmo. Porque essa parte eu vou colar na cabeça, então vai ficar escondida. Vou cortar esse restinho de barbante que sobrou, de fio aqui. E agora eu vou juntar aqui na cabeça. Eu separei aqui, ó, os fios, os cachos grandes, porque eles vão ficar na lateral. Então, é aqui que eu vou me basear para poder começar, né, nesses dois grandes aqui. Eu vou precisar de alfinete para me ajudar a prender esse aqui agora, no começo. Não dá para sair colando direto. Então, vou usar alguns aqui. Então, o primeiro fio, depois desse cacho grande, esse aqui que tem 16, ele vai ficar logo aqui na frente da orelhinha. Então, já vou encaixar aqui e prender aqui com o alfinete. E vou fazer a mesma coisa para esse outro lado aqui também. O primeiro fio, que tem 16 depois do cacho, aqui, ele vem aqui pra frente da orelha. Aqui agora, o coque, vou botar centralizado, então vou prender ele aqui também. E agora aqui atrás, esse primeiro fio aqui, ó, que tem 25, ele vai aqui também. Eu não vou juntar ele no coque aqui ainda não. Vou pegar mais alfinetes aqui. Vou colocar esse aqui e vou fazer a mesma coisa por esse lado. Assim. Desse jeito. Parece bem bagunçado agora no começo. Aqui, todos os fios agora que tem 16, eles vêm para essa parte aqui de baixo. Então, agora eu vou encaixar um fio aqui que tem 16 e jogar um grande ali para cima. Um menor aqui que tem 16. Prende assim e um grande aqui para cima. Aqui, ó, eu coloquei 3. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa para esse lado, para que ele fique retinho aqui também. Vou voltar e fazer mais um pouquinho desse lado aqui. Agora eu vou intercalando, pegando um desse lado e um desse outro aqui. Aqui agora sobraram aqueles 4 que eu fiz bem no meio, separado por um grande aqui, ó. Esses 4 vão vir aqui pra baixo. Assim. Não tem problema ficar um em cima do outro. O importante é que feche todos os buraquinhos aqui na cabeça, para que ela não fique careca. Pronto, fechei todos eles. Vou trazer um pouquinho aqui mais pra frente, que eu achei que ela ficou um pouco textuda. Pronto. E aí, esses fios que ficaram aqui em cima, eu vou enrolar aqui, nesse coque. Então, depois eu vou passar cola aqui e vou girar assim, ó, os fios, pra cobrir. Assim, ó. De um jeito bem... Só passar pra ir cobrindo mesmo. Pra ficar volumoso. Aqui. Isso aqui depois eu vou encaixar aqui, colar um pouquinho. Esse cacho aqui, ele vai ficar solto. Aqui embaixo, se eu prender aqui um pouquinho, alguns... Esse aqui eu vou encaixar aqui. Vou colar só esse comecinho aqui, né, pra deixar esse cachinho bonitinho aqui embaixo. E a mesma coisa pra esse lado aqui, ó. Vou começar a colar essa parte e deixa o cachinho assim, soltinho. Aqui na franja, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou colar um pouquinho só aqui na testa, um pouco antes da sobrancelha, mas deixar essa pontinha cacheadinha, viradinha ainda.
Então, vou ajudar aqui a definir os cachos. Assim, só enrolando. E aí eu vou passar um pouquinho de cola só aqui no comecinho e deixar que fique bem soltinho esses cachinhos aqui. Se achar que tem muito volume aqui, pode trazer alguns cachos mais para a lateral. Então aí eu jogaria esse cachinho mais para cá, por exemplo. E aí eu posso colocar ele aqui. Assim. Jogar mais um para cá. Assim, aí aqui agora só ficaram 4 fios de franjinha, aí já ficou mais organizadinho. E agora vou só colar todo mundo, vou começar por esses fios aqui de trás, depois o coque aqui em cima, e aí por último vou fazer a parte aqui da franja e arrumar esses cachinhos aqui. Eu aconselho fazer pela orelha. Começa por esse pontinho aqui, né? Esse fio. Assim como eu fiz colocando aqui o alfinete, encaixa esse lado primeiro, depois encaixa esse aqui da frente da orelha. Depois vai pra trás da orelha e vai intercalando, né? Faz um desse lado e um desse aqui, fazendo assim. E aí o que sobrar no meio, deixa por cima pra dar volume. Desde que cubra toda a cabeça pra não ficar mostrando. Aqui eu já colei o cabelinho todo. Deixei as franjinhas aqui, né, só 4, coloquei uma aqui nessa lateral e a outra pra cá, pra ficar com mais cachinhos aqui. E agora eu vou passar aqui um blushzinho que eu tenho aqui, poderia ser giz pastel também. Como ela é um pouquinho mais morena, eu vou usar uma cor um pouquinho mais escura aqui. Eu gosto de passar assim no nariz, acho que fica bacana e principalmente na bochecha. Pronto. Aqui. Agora, só juntar as peças. Antes de juntar, precisa saber se ela vai ter algum acessório, algum cordão, né? Porque depois que eu fechar a cabeça aqui, a cabeça não vai sair. E aí colocar o cordão ou alguma bolsa, se ela for transpassada assim, vai ser difícil. Essa aqui eu vou deixar só assim no ombrinho. Então não tem problema não, mas ela poderia ser assim também. E aí eu teria que encaixar agora antes de prender a cabeça. De ladinho assim também fica bem legal. Aqui eu peguei uma agulha bem grande, porque eu preciso passar por toda a cabeça. Daria pra fazer com uma agulha pequena, mas aí você teria que achatar bastante assim pra passar. Eu vou usar a mesma cor aqui do cabelo pra poder prender. E aí eu vou começar aqui na cabeça. Como ela tem um coque, eu vou começar aqui em cima e sair aqui, ó, nesse buraco aqui do meio. Esse primeiro fio tem que ser aqui em cima e deixar aqui o suficiente para que eu possa amarrar daqui a pouquinho. E agora sim, vou juntar aqui o pescoço. Vou pegar aqui, ó, passar pro outro lado. Vou voltar aqui, ó, só para fazer mais uma vez, ó. Daqui, de novo lá para trás, aqui pro outro lado, ó. Pronto, já passei 2 vezes por cada lado e agora eu vou voltar aqui pelo meio de novo e tentar sair aqui no mesmo ponto que eu entrei, para que o nozinho depois fique escondido. Aqui, consegui. Então, puxa aqui. Aqui agora, com esses 2 fios, tem que segurar esses fios aqui. Eu vou encaixar aqui, ó,
o pescocinho, o corpinho. E agora eu vou puxar esse fio até que eu perceba, eu vou segurar assim na cabeça, até que eu perceba que o corpo tá subindo. Ó, enquanto eu tô puxando aqui, ó, tá saindo, tá puxando o fio, mas o corpo ainda nem se mexe. Agora ele começou a se mexer, ó. Isso quer dizer que eu já puxei tudo aqui o fio, que ele tá bem, bem firme. Ó, e pode puxar mesmo. Agora aqui eu vou só dar os nós. Pode apertar. Só não tira muito o pescoço dela, porque quanto mais aperta aqui, menos pescoço ela tem. Agora eu vou cortar aqui rente e empurrar o pequeno nozinho que ficou aqui. Colocar a bolsinha, que é o acessório. E pronto. E é isso.